Marcão, eu vou passar para você a seguinte pergunta. Mais uma vez, te deu uma impressão de que o meio de campo hoje, organizado pelo Paulo Souza, tenha sido, de certa maneira, organizado de maneira equivocada? Por que eu digo isso? Quando a gente tem na linha de frente, né, Gabigol, né, para ser o nosso centroavante, mesmo saindo bastante da área, e junto a ele, ao lado dele praticamente, para receber a bola e tentar distribuir, Diego Ribas, e um pouco mais recuado, Arrascaeta e Andreas Pereira, não te parece? Porque assim, a gente via algumas vezes até o Everton Ribeiro vindo ajudar, algumas vezes também o Arão subindo um pouquinho para poder ajudar também em alguns passos, mas a grande verdade é que quem se aproximava mais ao setor do ataque era, sem dúvida alguma, Diego Ribas, como último homem antes do Gabigol, e Arrascaeta e Andrés um pouco mais atrás. Não funcionou, né? E você acha que isso talvez tenha sido a principal justificativa do Flamengo ter tanta pouca finalização num jogo de primeiro tempo, 3 finalizações, e no segundo tempo, se não me engano, 2 finalizações? Pode ser uma justificativa. Lembrar que o Arrascaeta começa o jogo do lado esquerdo, né? Fazendo esse meio pelo lado esquerdo. E ainda no primeiro tempo a gente percebeu lá na Dália que ele já tinha invertido, né? Já estava invertido com o Diego e tal. E a gente ficou até um pouco sem entender. O Paulo Souza falou que gosta muito do Arrascaeta e que pediria algumas coisas a mais ao Arrascaeta. Eu acho que não deu certo. Eu acho que, pelo menos nesse primeiro contato, nessa primeira experiência, não foi legal. O Arrascaeta faz até um primeiro tempo ok, mas no segundo tempo ele some demais. Aí a gente não sabe se é parte física ou se é realmente questão de posicionamento. Eu acho que ainda tem uma questão de entendimento dos jogadores que ainda não está legal, né? Ainda não casou. Acho que até no momento defensivo até tá melhor, né? Inclusive no primeiro jogo eu também comentei isso. Acho que o momento defensivo está melhor, mas na hora que a gente pega essa bola, que a gente sai para o jogo, por exemplo, a saída de 3 está com os 3 zagueiros e eu não estou vendo os volantes aparecendo ali. Eu acho que está ficando muito espaçado, ainda muito longe, né? E aí, às vezes, você vê muito jogador isolado. Por exemplo, hoje no primeiro tempo eu vi o Rodinei muito isolado. O Rodinei recebia essa bola e não tinha com quem tocar, né? Acho que esse entendimento ainda vai demorar um pouco para que os jogadores tenham esse entendimento da onde deve estar, de qual é a movimentação correta, qual é o posicionamento correto. Lembrar que eu acho que tem muito tempo que a gente não joga com 2 meias, né? A gente geralmente joga com a Arrascaeta ali e com o Bruno Henrique e Gabigol na frente, né? É uma mudança também, é uma alteração também, né? Então, acho que hoje poderia... o Paulo Souza poderia mudar esse 2-1, né, para 1-2, né? Para ficar só com a Arrascaeta centralizado e os 2 atacantes na frente, né? E tinha o Pedro como opção e tudo, mas ele preferiu não colocar e aí tirou a Arrascaeta no finalzinho do jogo para a entrada do Lázaro, né? Mas acho que ainda falta muito da percepção do jogador de como trabalhar essa nova formação, esse novo posicionamento que o Flamengo está tendo. Não foi um bom jogo do Arrascaeta também. Muito por questão técnica, eu acho. Assim, a gente falha ainda na questão técnica. É o primeiro jogo do Arrascaeta, né? Então, a gente viu muito passe muito forte, muito passe muito fraco, né? Ainda nesse primeiro jogo, né? E isso é normal para o primeiro jogo, né? E a questão tática é o que mais me preocupa. A questão tática da galera ter esse entendimento o mais rápido possível para que a gente não sofra tanto, pelo menos na questão tática, né? E na questão técnica, eu acho que aí com o passar dos dias, com o passar da pré-temporada, acho que o pessoal vai pegando. Hoje, uma coisa que me deixou triste também foi o segundo tempo, a gente ficar girando aquela bola na frente da área do Fluminense, o Fluminense todo fechado, e a gente também não teve uma solução de criatividade, né? Quando a gente coloca o Vitinho, logo a gente perde, e aí a gente fica meio que com mão atada ali. O Paulo Souza não tinha nem como mexer muito para mudar a situação. Acho que a gente pecou demais na criatividade, e aí isso reflete muito nas finalizações. A gente ter 3 finalizações no primeiro tempo, 2 no segundo, acho que é muito pouco para o time que tem o Flamengo, né? Para o elenco que tem o Flamengo, eu acho que é muito pouco. Vamos ver o que o Paulo Souza acha disso também. Muito bem, Alan. Vou aproveitar para falar justamente sobre isso, questão tática. E, Marcão, você fala também sobre esse assunto que eu vou perguntar agora. A gente está no segundo jogo do Paulo Souza. O Paulo Souza está tendo uma pré-temporada, sim, é verdade, mas
no máximo tem um mês de treino, se for. Nem é isso, acho, porque o Flamengo se apresentou um pouco depois, né? O time profissional, né? Um pouco depois do time de meninos, né? O Flamengo se apresenta, se eu não me engano, dia 10 de janeiro. 10 de janeiro, pois é. A gente vai completar o mês daqui a pouquinho, né? Dito isso, assim, já estão fazendo comparação, tá? Já estão. E vamos falar sobre a comparação, então. Para um segundo jogo, em comparação, obviamente, a 2019, você acha um absurdo o Flamengo estar oscilando ou, principalmente, o Flamengo não ter feito um jogo que deveria ter feito hoje? Ou você acha que ainda dá para, obviamente, você entender que faz parte de um processo de desenvolvimento aí, estratégico e tático do Paulo Souza ainda sendo implementado? Vamos lá, Perrotinho. Para a galera que já está querendo fazer esse tipo de comparação, eu sou completamente contrário, tá? Vou ser muito franco contigo. Sou completamente contra isso. Mas a galera que quer, eu vou ter que lembrar a vocês que o Jorge Jesus teve um início complicado, tá? A gente teve o Jorge Jesus escalando o Rafinha numa posição que não era dele e sendo muito criticado. O Jorge Jesus e o time de 2019 perdendo para a equipe do Bahia de 3-0, com o diretor do Flamengo pedindo a cabeça do português. Então vamos respirar, vamos com muita calma. O time é a primeira vez que ele coloca o time e o time misturado. Porque temos jogadores ali que acredito eu que sejam ou vão ser titulares que não estavam hoje. Então, vamos segurar um pouquinho a corneta. Eu sei que a expectativa de todos nós é altíssima. A gente quer sim que o Flamengo já entre arrebentando, mas vamos com calma, né? Não é hora de começar a criticar o cara. O cara está testando ainda alguns jogadores. O cara está fazendo com que esses caras consigam assimilar o posicionamento. Ainda tem muito erro de posicionamento de jogador. O jogador ainda não assimilou qual é o seu papel, qual é a função, qual parte do campo ele tem que estar. Então, isso leva um pouquinho de tempo. Isso tem, né? Vocês têm que botar na cabecinha de vocês que isso requer repetição, tá? E tempo para que os caras consigam se adaptar. Uma vez dito isso, a gente fica, sim, vamos ficar. E a gente tem que ficar muito mais com as individualidades dos jogadores. Porque tem muito jogador aí que se acha acima do bem e do mal, e aí o Gabigol é um desses caras que não pode ficar sempre fazendo um jogo horrível como o Gabigol fez hoje de novo. O jogo do Gabigol no jogo passado, onde nós havíamos conquistado a vitória, foi um jogo horrível também. O Marcão ontem, eu vi o Marcão criticando muito, até começou, eu vi o Marcão, estava assistindo a live de vocês ontem lá, e o Marcão falando do Pedro, porque é inadmissível o Pedro perder gol. Eu falei, ué, e o Marcão, e o Gabigol? O Gabigol eu falei também. Então pronto, eu falei também. Gols claros, e hoje ele perde de novo, gols que não pode perder. Desculpa, para o valor que um Gabigol ganha, ele tem que ter uma produtividade muito alta, ele tem que ter um nível de assertividade alto, efetividade alta, e não é o que está acontecendo. Ah, Alain, mas é início da temporada. Então, para tudo. Então, ninguém aqui reclama mais, ninguém vai ficar todo mundo tranquilão e aguardar um pouquinho mais. Não vai, porque essa é Flamengo. Não adianta, a cobrança vem e vem firme. Hoje o Paulo Souza já vai sentir um pouquinho do gostinho do que é ser Flamengo, porque ele vai começar a ser cobrado. Já tem gente chamando de burro. Tem gente, né, querendo já a cabeça do cara. Eu acho que não é nem tanto para isso. O cara está começando a implementar uma metodologia que é completamente diferente de todas as formas que a gente já jogou no Flamengo. Eu quero perguntar a vocês, quando vocês lembram de ver o Flamengo jogando com 3 zagueiros? Com 3 zagueiros de origem. Ah, o Rogério Ceni esboçou uma saída de 3 com o Felipe Luiz. É saída de 3, não é atuação com 3 zagueiros. Então, a gente vai ver ainda muita mudança. E requer adaptação, requer tempo, requer repetição. Então, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, por mais que eu seja, talvez, um dos caras mais ansiosos que tem na face da Terra, tá? E quero tudo com muita urgência, eu sei disso. A gente vai ter que aturar um pouquinho, e eu avisei isso lá atrás. Esse foi o primeiro revés. O que deixa porque o Fluminense está sempre fazendo a mesma estratégia com a gente e vem conseguindo ter êxito. Todo ano é a mesma. Isso nos deixa. Mas na boa, vou ser muito franco com vocês, amigão. Cara, tem muito jogador ali que precisa ser muito mais cobrado do que o Paulo Souza, do que a escalação que ele botou a campo, do que o trabalho que ele está começando a fazer.